Então, meus amores, na nossa aulinha de geografia de hoje, nós vamos continuar falando de moradia. Nós já falamos do lugar onde fica a nossa moradia, né? O nosso endereço, a nossa rua, como é a nossa rua, a diferença entre as ruas, né? E hoje nós vamos falar da nossa casinha mesmo, certo? Então, todas as pessoas, elas precisam de um lugar para morar. Isso, elas precisam de uma moradia, porque a moradia ela nos protege, certo? Do frio, do vento, é nela onde a gente guarda todas as nossas coisinhas que a gente tem, nos protege de estar exposto aos animais, aos insetos, certo? Então, todo mundo precisa de uma moradia. Então, geralmente, as pessoas elas moram em casas térreas, certo? Ou em sobrados ou em apartamentos. Mas ainda existe aquelas pessoas que não têm condições de morar nesse tipo de casa. Então elas acabam improvisando uma moradia. E essas moradias improvisadas, elas são chamadas de barraco ou de palafitas, certo? Que também é um tipo de moradia, só que é um tipo de moradia que não tem tanta segurança como tem a nossa casa, certo? Então, essa nossa casa, essa nossa moradia, ela é formada por partes diferentes, e cada parte tem a sua função. E essas partes, elas são chamadas de cômodos, certo? Algumas moradias, elas são grandes e elas têm muitos cômodos. Só que outras moradias, elas são menores, então elas têm menos cômodos, certo? Quais são esses cômodos das nossas moradias? Banheiro, cozinha, sala, quarto. Mas essa aulinha sobre as partes da moradia vai ser outro dia, certo? A gente vai conhecer mais a moradia e como ela é dividida. Hoje eu veio falar somente sobre a importância da moradia, né? Que ela nos protege do frio, do calor e dos animais. E veio contar para vocês que essas moradias, elas já existem há muito tempo, certo? Antigamente, as pessoas, elas eram nômades. Como assim, nômades? Elas não tinham lugar fixo para morar. Elas ficavam mudando de um lugar para o outro, certo? Porque elas ficavam mudando à procura de alimento, à procura de um clima melhor. Elas não tinham uma casa no local certo, como a gente tem hoje. Elas ficavam mudando de cidade para cidade, certo? De local para outros locais. E aí eles eram chamados de nômades. Só que com o passar do tempo, as pessoas elas foram ficando sedentárias, como nós somos hoje. Nós temos uma moradia fixa. Nossa casa ela não fica mudando, né? Nossa casa ela é construída em um local e ela fica lá para sempre, certo? E antigamente as pessoas construíam as casas com o mesmo material que elas constroem hoje? Nananina, não. As casas das pessoas eram nas cavernas, lá muito tempo atrás. E aí as coisas foram mudando, certo? Depois eles começaram a construir as próprias casas, só que eles usavam, sabe o quê? Ossos de animais, peles de animais para fazer os tetos, exatamente isso. Então existe muita diferença, tem uma história muito grande de como eram as casas para como as casas estão hoje. Vocês sabiam que existe casa que é feita com blocos de gelo? Isso, os iglus. Até hoje existe as casas lá onde não tem, o tempo é muito frio, eles fazem as casinhas dele com blocos de gelo. Já existem outros lugares, ainda hoje, que as pessoas também fazem as casas com peles de animais. E aí, o que é que eles fazem quando eles querem se mudar? Eles desmontam tudo, amarram tudo e levam na mudança. Quando eles chegam, eles vão no lugar que eles querem ficar e armam a casinha deles novamente. Então, para vocês verem como existem vários tipos de construção de casa. Mas agora, falando da nossa realidade, né?
De que materiais são construídas nossas casas? Nós não moramos em iglus, de casas de gelo. Nós também não fazemos nossas casas com peles de animais e ossos. Então, de que é feita a nossa casa, hein? Quais materiais a gente utiliza para fazer a nossa casa, hein? O profissional que constrói: cimento, bloco, areia, tijolos, madeira para cobrir, né? Isso quem tem casa com telhado, telhas. Então tem diversos materiais. Ainda tem aquelas casas, aqueles apartamentos, aqueles prédios nas cidades grandes que usam outros tipos de materiais, como ferros, vidros e etc. Não é isso? Mas, apesar dessa diversidade de materiais que existe para construir casa, ainda existem pessoas que não têm condições financeiras para construir a sua casa e elas acabam vivendo na rua. Isso mesmo, elas não têm moradia e elas dormem embaixo de prédios, nos bancos das praças, então elas ficam expostas ao frio, ao calor, aos animais. Então é muito importante a nossa moradia, então a gente deve agradecer a Papai do Céu todos os dias por a gente ter a nossa casa. Não é isso? Então agora vamos resolver as nossas atividades. A prova vai deixar as páginas das atividades lá escrita no ClassUp, quais são as atividades que vocês vão fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula de geografia, nós vamos falar melhor como a casa é dividida em partes, tá certo? Beijo grande!